dentro do que você falou no nosso bate-papo, né, antes de gravar, a gente já bateu um papo com ele, falamos sobre algumas coisas, ele até contou sobre ele. Se arrepiou de verdade quando ele falou do prêmio, Bem legal, né? do Prix Versailles. Meu francês tá legal? Tá muito Porra, legal. tá sensacional, Très meu. bien, votre Très bien, merci, merci. Ele tava ensaiando na frente do estúdio. Cara, eu tava fazendo umas aulas lá, pô. Ele já escutou, a Fran já deu a deixa, ele já ficou lá. Cara, na comunicação de vocês, né, sobre a experiência do cliente, e é uma coisa que a gente gostaria muito de falar aqui, porque vocês vendem um serviço, né, além da alimentação, enfim, mas é um serviço, e a alimentação é um serviço também tirando os produtos, mas como que você consegue, cara, como que você vê essa intangibilidade do serviço, e como que você consegue entregar? Qual que é a preocupação que você tem para que o cliente tenha uma experiência nesse sentido? Porque a gente vivencia isso no marketing. Marketing é um serviço também, sacou? Totalmente. Então assim, cara, como que a gente consegue transformar o intangível numa coisa mais objetiva, que a pessoa realmente perceba essa experiência, palpável, entendeu? O cara sinta, né? Como que é uma dor, não é? Já foi? Como que você resolve? Como que você vê isso, cara? É uma pergunta meio macro, mas... Mas é uma pergunta super bacana, porque ela abre uma porta do que eu chamo, assim, eu usei muito aqui na nossa, já começo de conversa, a palavra verdade, mas a gente vai voltar para um outro ponto, que dentro do mercado é muito a verdade. A verdade é mesmo, e vocês podem até... Tentem imaginar isso de uma forma um pouco mais profundo, e vocês vão perceber que isso é certo. O que nós estamos vendendo aqui, mesmo que vendendo essa garrafa de vinho, essa pizza ou até mesmo hotel, a gente não está vendendo o quarto, a gente não está vendendo a garrafa de vinho, a gente está vendendo o resultado da experiência do nosso cliente. Se ele, ao sair dessa porta, falar assim, que demais, eu saboreei o vinho, estava na temperatura certa, eu estava com grandes amigos, o bate-papo foi bom. Essa é a história. O que nós temos que construir é isso. Na realidade, a percepção do cliente, e até eu vou dar um step back para trazer um ponto muito importante, porque muita gente fala de experiência, há 4, 5 anos a gente fala e tenta construir experiências. E aí falava-se tanto experiência, e eu sou como essa história de professor, e no dia a dia, assim, eu sempre digo, né, que num bate-papo aqui eu sou um doce de pessoa, mas no dia a dia eu sou exigente pra cacete. E eu vou a fundo, e eu falei assim, todo mundo fala de experiência, então vamos fazer o seguinte, o que é experiência? Não, o que é experiência? O que é experiência? E aí eu fui fazer um tracking para entender como é que você constrói na real uma experiência. E uma experiência, ela é feita de 3 grandes fatores. Quando você... Até sempre comento isso, né? Quando você vê um Bradesco, quando você vê uma grande companhia como uma Alcoa, grandes companhias falando de experiência, de tentar criar experiência, porque esse negócio primeiro ficou em voga. Mas é legal você construir experiência tangível, como você usou. E a gente viu que dentro da experiência tem 3 pontos muito legais. Experiência, ela é pautada por 2 grandes emoções que nós temos. Primeiro, emoções. Você imagina uma coisa, eu vou te dar exemplos reais e para o nosso público, para ele entender, para tangibilizar isso no marketing, para tangibilizar isso em como você toca o teu cliente. Quando você vende uma... Agora eu vou até fazer uma coisa um pouco extrema, uma noite de núpcias, um jantar de namoro, um aniversário do teu filho, aquilo lá, você está transbordando de emoção. Então, a somatória disso, mais memória, ou seja, emoção mais memória, você constrói experiência. Se você quebra um desses pilares, a gente começou a construir, como a gente fala, mesmo um vinho, o vinho que é uma delícia, claro que eu adoro, sou um apreciador de vinho, a gente fala de vinho, mas é muito mais, é como, tem uma outra coisa que eu gosto também, que eu não faço com muita frequência, mas que é 100% experiência. Charuto é... Nossa, velho! 100%. Pô, a gente charuto, cara. Eu ia te trazer um Churchill aqui, meu. Tá, pô, exatamente. maravilhoso. 100% experiência. Muita Não é, experiência. os caras falam assim, não, mas você não aguenta fumar? Cara, não é fumar. conversa. É o papo com os amigos. Pô, se eu soubesse... Cara, agora eu arrepiei. Mas tá aqui. Então, o vinho é a mesma coisa, a pizza é a mesma coisa, o momento é a mesma coisa. Quando você vai mesmo para o quarto, você vai ter uma noite diferente. E aí as pessoas me falam assim, mas Paulo,
que às vezes essa pergunta é muito certa. Não, mas como é que vocês não vendem muito apartamento para uma viagem de negócio? A gente acabou de ver um senhor entrando aqui, que provavelmente está numa viagem de negócio, ou ele é um técnico, ou ele é um engenheiro, que veio resolver alguma coisa em São Paulo, que está se hospedando aqui também. Mas mesmo para esse cara, tem drives de experiência que a gente consegue endereçar para o cara. Por exemplo, a gente sabe que esse cara vai chegar à noite, ele vai querer contactar a família dele, ele vai querer voltar para a raiz. E a gente tem que estar preparado para dar essa oportunidade. Aqui do meu lado, a gente tem um local que a gente preparou para vários tipos de tribo, para ter diferentes experiências. Aqui a gente tem uma espécie de uma arquibancada de coworking. Aqui a gente já tem uma outra tribo interligada. Aqui o cara pode vir e comer uma pizzinha como a gente está fazendo. Ali podem ser pessoas que vêm por uma leitura, sabe? São diferentes experiências que você vai contando que é como, cara, eu sou mais intimista, eu sou mais extrovertido, eu estou num negócio eu estou numa pequena reunião de negócio. Não, eu já estou num lazer, eu já estou vindo aqui para um teatro, eu vou para uma balada. A gente tem que estar preparado para se conectar com esse público e construir a experiência dele. Colocar ele no centro, né? Ô, Paulão, desculpa te interromper, cara, é muita coisa. Vai, pega a senha, pega a senha. Não, o lance é o seguinte, eu peguei uma frase dele, eu tava até tentando... Não, eu tava tentando ler aqui no celular que eu anotei a frase aqui, eu ia tentar, mas eu vou ler, que você escreveu assim, abre aspas. A emoção que toca o cliente, com certeza, é um elemento que terá sucesso em qualquer projeto da Accor que for desenvolver. Uma frase sua, peguei na internet e eu achei maravilhosa. É isso aí, entendeu? esse é o ponto. Pô, muito louco. Essa preocupação, né? Vou te dar um ponto, é muito legal, porque às vezes as pessoas não se sensibilizam muito, e eu vou te dar um ponto negativo, né? Por favor. É interessante. Um contraponto, eu diria. Um contraponto. A gente faz uma leitura, então fazemos, todo mundo que se hospeda nos nossos hotéis, ele recebe em até 1 hora um e-mail provocando ele a nos responder. Nós somos bem? Nós te atendemos bem? Legal. Isso é muito legal, isso é muito legal. E aí vai construir o nosso NPS. Sim. Super legal. Net Promote Score. Muito legal. E lá ele vai dizer, e uma das estatísticas que a gente pegou, são algumas reclamações masculinas, mais com viés masculinos, e outras reclamações mais com viés feminino, e outras tantas reclamações. Interessante que no público feminino tem uma coisa que incomoda muito, temperatura de água. É interessante. Olha só. E uma menina, uma mulher, que toma um banho gelado, ela chega a compartilhar isso com até 8 pessoas. Caramba. Olha como isso toca loucura. o íntimo dela, como isso toca a emoção dela, como constrói uma experiência. E aí eu estou falando o contraponto. E é interessante porque o conceito é o mesmo. Então, você fisgar a pessoa, você fazer a coisa certa, ou você escorregar e fazer a coisa errada. É muito importante você construir isso e você saber que isso vai tocar a pessoa. Tocou emoção, tocou memória, construiu experiência, delicado. Deus queira que seja para o positivo. Então a gente trabalha tudo para ser para o positivo. Porque também quando for para o negativo, e a gente sabe reverter posições negativas de experiência, é muito delicado.